Olá, Manaus, muito boa tarde, ao vivo daqui, na maior plataforma de notícias, Amazonas Atual, com você, em mais um Virando o Jogo, e hoje episódio 57. Chegamos aqui nessa terça-feira, uma terça-feira que já choveu, já fez muito sol, agora pouco sol. Estamos aí às vésperas de mais um festival de Parintins, todo mundo se preparando para essa data festiva, para ver os bois bumbás. O meu caprichoso sempre, né, em primeiro lugar na arena, e depois vem lá o garantido, né, fazendo o seu papel e deixando lá a sua marca também, aquela marca que nós já conhecemos, mas todos aí entusiasmados com esse momento, que é essa nossa festa tão importante. Mas voltando para o nosso tema, quero primeiro agradecer a sua audiência e dizer que hoje nós vamos conversar um tema super legal, que é o tema Segredos da Suplementação Saudável. Já falamos aqui de tantos assuntos importantes e trazemos hoje mais esse assunto super importante, que é sobre a suplementação. Vamos falar um pouco sobre um empreendedor, empresário, atleta, que vai trazer um pouco do seu conhecimento, a sua arte de competir num esporte super interessante. Mas antes disso, eu quero convidar você a tomar a melhor água do Amazonas, que é a Água Toia, onde você encontra em qualquer supermercado, em qualquer rede de lanchonetes, você encontra no aeroporto, você encontra no seu bairro, e você também consegue comprar água além de 600 ml, você consegue também comprar aqueles galões de 20 litros e saborear a água que efetivamente mata a tua sede, que é a Água Toia. Vindo para o nosso tema Segredos da Suplementação Saudável, de acordo com o estudo Tensões Culturais da Agência de Pesquisa e Análise KIDIT, 52% dos brasileiros desejam se cuidar ao longo de 2024. O dado reflete um comportamento que as pessoas se mostram mais conscientes da importância de adotar hábitos saudáveis. O aumento no consumo de suplementos também é impulsionado pela expansão do setor de alimentos saudáveis, que deve crescer 27% até 2025 no Brasil, conforme a Euromonitor International. Entre os produtos comercializados, destaca-se a creatina e o suplemento de magnésio, de malato. A primeira é responsável por fornecer energia aos músculos, melhorando o desempenho durante as atividades físicas. Já o segundo contribui para a saúde metabólica e mental. Apesar dos benefícios à saúde, é necessária a orientação de profissional para o uso adequado dos suplementos. Mitos sobre a creatina podem levar a interpretações equivocadas sobre seus efeitos colaterais e benefícios. Por exemplo, o acompanhamento com nutricionista possibilita a indicação correta de uso e dosagem das substâncias. De acordo com o presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Suplementos Nutricionais e Alimentos para Fins Especiais, Brasnutri, Sinésio Batista da Costa, as proteínas e aminoácidos, especialmente a creatina, foram as categorias que mais cresceram no setor em 2023 e devem permanecer em 2024. Para falar sobre esse tema super importante, sobre a suplementação alimentar, hábitos saudáveis, eu tenho o prazer de, a partir de agora, conversar com Matheus Correia, um novo empreendedor que assumiu este papel com uma boa performance, fruto de seu trabalho e talento. Matheus, muito boa tarde, tudo bem? Muito boa tarde, prazer imenso estar aqui nesse programa de imensa audiência, para falar com você sobre um pouquinho desse conhecimento que a gente já tem trabalhado há muito tempo, né? E agradecer a Deus pela oportunidade também. Perfeito, Matheus. A gente vai conversar aqui, Matheus, e bater um papo, levar assim parte da sua experiência, sua história é muito legal, muito bacana, porque novos empreendedores, tem muitos empreendedores que estão iniciando, que estão começando, querem saber, né, como que faz para a gente mudar o foco, se direcionar, deixar de fazer algumas coisas e passar a empreender. Mas antes disso, eu vou virar aqui a nossa ampulheta do tempo, que é ela que vai nortear aqui a nossa conversa, ela que vai nos dar um parâmetro do que até onde nós podemos ir, e com certeza quando o assunto fica bom, parece que o tempo encurta, né, Matheus? Matheus, eu quero te apresentar aqui um pouquinho. Matheus Correia, ele é formado em nutrição, é casado, pós-graduado em nutrição esportiva, clínica e fitoterápicos, cursando faculdade de educação física, foi vendedor durante 2 anos na área de suplementação. Tornou-se empreendedor após seu desempenho surpreendente nesta área de vendas. E hoje é proprietário de 2 franquias da empresa Maromba. Maromba Suplementos. Maromba Suplementos. Isso. É empresário, atleta e nutricionista. Matheus, me diz uma coisa, o que foi determinante para você mudar esse mindset e tornar-se um empreendedor? Olha, em primeiro lugar, amar essa área, que qualquer área que você se propõe a trabalhar, a fazer, e você começa a ter um domínio
né, sobre aquela área, conhecimento mesmo, começar a colocar em prática, isso começa a ser um fator, um divisor de águas para você começar a pensar em empreender em alguma área. E no meu caso, né, no meu caso foi a questão da suplementação. Sempre há 5, 6 anos eu venho treinando, né, sério, nas academias e tudo mais, a gente vem já fazendo uso de algumas suplementações, né? Com isso, antes mesmo de trabalhar nessa empresa Maromba Suplementos, né, eu competi, né, no fisiculturismo, né, nessa competição, que é aqui no Amazonas, pela FBB. Então você é um atleta credenciado pela federação para poder competir? Exatamente. Para você poder competir pela FBB, né, pela federação, você tem que ser um atleta credenciado. Ok. Né? Então eu competi no ano de 2022. E a partir desse momento, eu sempre tive dentro desse meio de competição, de musculação, de treino, de dieta. E já sabia um pouco já sobre esse meio da suplementação. Então eu recebi uma proposta para trabalhar, que é o dono da Maromba Suplementos, um amigo meu, o Hugo, né? Ele me fez o convite, a gente conversou e eu comecei a trabalhar. Só que eu já sabia um pouco e aperfeiçoei mais o meu conhecimento. Mas inicialmente você começou ali na área de venda, você começou ali sendo colaborador, exatamente, funcionário da Maromba Suplementos. Exatamente. Comecei sendo colaborador e comecei a estudar mais sobre suplementações, né? Já era formado em nutrição também, comecei a como é que a gente fala? A gente começou a esmiuçar mais. Conhecer o produto profundamente. Profundamente, não só esses produtos, os principais, como a creatina, o whey protein, que você muito bem falou, mas como outros produtos que... É muito vasta, né, Matheus, essa área? É um nicho de muitos produtos que fazem muitos bons benefícios para as pessoas que se interessam e sabem usar. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de produto, mas eu quero entender, falar um pouquinho assim, que você dê essa receita para a gente, que tem muita gente assistindo a gente, de como que foi esse início, né? Você falou uma coisa super importante, conhecer o produto, isso é principal para a gente começar, né, para você poder vender. E exatamente. Como que você foi se especializando na área de vendas para você se tornar destaque e depois ter uma outra oportunidade? Perfeito. Vamos lá. Como eu falei, comecei a me especializar bastante sobre o produto, porque na área das vendas, como muito bem você sabe, quanto mais você domina o produto que você está trabalhando e vende, mais fácil vai ser de você conseguir realizar a venda. E vendas altas, melhorando o seu ticket. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar bastante sobre os produtos e quando clientes vinham na loja, eu começava a tirar as dúvidas dele e também agregando como nutricionista, isso me trazia mais autoridade. Ok. Certo? Então, eu comecei a me destacar bastante nas vendas, comecei a me destacar tanto nas vendas que ele me chamou para assumir a oportunidade de atender como nutricionista no consultório da empresa. Me diz uma coisa, você não precisa revelar números, né, obviamente, mas esse segmento, o número de clientes consumidores é muito grande? Muito. Absurdamente grande. A gente não tem percepção, né? Não tem percepção e principalmente do Covid para cá aumentou assim exponencialmente. A busca de uma melhor qualidade de vida, da suplementação, porque infelizmente nós sabemos que muitas pessoas morreram em detrimento ao Covid, essa doença, ou porque estavam com uma má alimentação, ou porque estavam com sobrepeso, ou porque eram sedentários, ou porque tinham algum tipo de patologia. Então isso despertou muito. E esse mercado da suplementação cresceu 2.000% desses anos para cá. Geralmente as pessoas que mais consumiam, que entendiam sobre suplementação, eram as pessoas que treinavam, faziam alguma atividade. E as pessoas começaram a descobrir que você, para ingerir a suplementação, você não precisa fazer atividade física, não precisa estar em esporte. Olha que interessante. Entendeu? Não sabia disso também, isso é uma novidade. Por exemplo, depois a gente vai falar mais profundamente sobre os produtos, mas então tem crescido bastante. Legal. Matheus, me diz uma coisa. Vamos lá, você tinha uma boa performance em venda, você começou a se especializar, começou a se destacar, começou a ser aquele vendedor águia que a gente chama. Isso. E de repente veio o convite. E como que foi para tomar a decisão, né? Porque a pessoa chega e fala assim, olha, Matheus, a partir de agora você tem a oportunidade aqui, você vai se tornar um franqueado, né? Tem todo um enredo, tem toda uma discussão, uma conversa. E como que você efetivamente decidiu? O que você fez para decidir? Por causa que, primeiro momento, dá um certo frio na barriga, né? A pessoa, eu vou deixar de ter o meu salário fixo, meu cliente, aí eu vou assumir algumas responsabilidades, eu tenho que comprar o produto, alugar um ponto, ter funcionário. Como que foi tudo isso na sua cabeça e como que você fez para decidir? Foi um turbilhão
de informações e de medo misturado com coragem, mas vamos lá, vou explicar primeiro como surgiu o convite e depois a gente vai explicar como é que eu me senti, né? Perfeito. Vamos lá, o convite surgiu da seguinte forma. Eu entrei de férias no início do ano na Maromba Suplementos, né? E já estava voltando de férias, mas é muito engraçado isso, porque eu e minha esposa nós já estávamos pensando em empreender em alguma área. Se possível, porque assim, eu sou nutricionista e tenho um consultório, então eu já empreendia, querendo ou não, uma venda de serviço que eu já empreendo, show. Mas nós estávamos pensando em empreender em algo também voltado para o ramo da suplementação. E eu sou um cara que tem muita fé em Deus, assim, sou um cara que acredito muito que nada é por acaso. Existe um Deus que ele sempre direciona para o melhor caminho, para nós tomarmos as melhores decisões. Sem dúvida. E o que acontece? Quando eu estava para voltar de férias, acho que faltando uns 4 dias, 5 dias, eu recebi uma mensagem da Patrícia, que é a esposa do Hugo, também é dona da Maromba Suplementos. Ela mandou: Matheus, eu gostaria de conversar com você com sua esposa. Mensagem, meu Deus, tá bom. Podemos marcar um local tal? Beleza, fomos. E o que acontece? A gente começou a conversar, trocar uma ideia. Ele estava com o notebook dele. E dos 2 anos que eu trabalhei com ele me mostrou meus resultados, tanto no delivery, nas vendas de delivery online, e vendas presenciais no balcão. Quando ele mostrou os números que eu fiz nesses 2 anos, eu falei, uau. Ele falou, isso aqui foi o que tu gerou para mim, para minha empresa, né? Então você foi um excelente funcionário e tudo mais. E ele falou, eu tô querendo abrir uma nova oportunidade. Porque eu vejo que aqui tu não tem mais crescimento. Tu não consegue mais, porque tu bateu todos os recordes, etc. As oportunidades. Então, eu queria te propor, te oferecer, né, para você começar a empreender. Foi desse jeito que partiu. Entendi. E eu tenho uma franquia da Maromba Suplementos no Parque 10, ela já está toda estruturada, ela funciona. Só que lá é um consultório também. E não tem outra pessoa que eu possa pensar para ter melhores resultados do que você nessa franquia. E eu queria que você pensasse nessa... Assumisse o negócio, pensasse nessa proposta. Lá no Parque 10, Avenida Tancredo Neves, número 16, Parque 10, fazendo a propaganda. Lá já é a loja de suplementação e lá também é meu consultório. E quando ele falou isso para mim, aí a gente entra naquele turbilhão de medo, de informações e... Ao mesmo tempo que tem empolgação, tem aquela apreensão, Exatamente. Mas... E ele começou a conversar e começou a falar e eu comecei a ficar muito feliz, muito empolgado, porque era que eu tinha orado com a minha esposa, que nós estávamos conversando e surgiu essa oportunidade, mas ao mesmo tempo foi aquele medo de assumir, né, cara, agora eu que vou pagar as contas, é por minha conta e tudo mais. Mas a partir do momento que ele fez a proposta, ele falou, tem o tempo que você quiser para pensar sobre isso, se você não quiser, não tem problema, seu lugar ainda tá guardado aqui com a gente e tal. Bacana. Beleza. Quando eu fui pro carro com a minha esposa, foi aquele turbilhão, a gente começou a conversar, foi aquele turbilhão de alegria e de medo também. Só que graças tem os serás, né? E se não der certo? E se a gente não conseguir? E se der certo? Exatamente, foi esse aí. Mas se der certo? E foi o que... E eu atribuo esse encorajamento, não foi a partir de mim. Eu atribuo essa questão do encorajamento à minha esposa. Né? Graças a Deus, a minha esposa realmente é uma mulher de visão e que ela me traz para uma centralidade. Legal. Né? Quando eu estava com medo, ela falou, a gente está com medo, mas vai dar certo. Bacana, muito interessante. E aí vocês começaram, estão lá empreendendo, então começou com a primeira loja, agora já está na segunda loja. Aí ele falou, a gente começou a ter bons resultados, ele foi comigo. E tudo aquilo que você esperava, superou a sua expectativa ou está superando? Superou já e está continuando superando e cada vez mais está melhorando, né? Obviamente que, como todo empreendedor que sabe, tem seus altos, tem seus baixos, mas está superando todos os nossos expectativas. Você tem quantos funcionários hoje, Matheus?
Já precisa ter gente lá na loja? Nessa loja do Parque 10, não. Por enquanto. Mas a gente já está abrindo vaga. Mas a gente tem outra loja que é dentro da academia New Fit, do Shopping Sumaúma. Nós temos uma maromba suplementos lá, que lá tem eu tenho 2 funcionários, né, que a gente cobre do horário de 6 da manhã até as 22 horas da noite. Entendi. Então ficam de 6 até as 14 e outros de 14 até as 22. Né? Então aí a gente já tem funcionário. E aí você agora tem que fazer escala de trabalho, tem que direcionar, exatamente. Tem que recolher imposto, tudo. Tem que fazer tudo compra, certo. tem tudo que fazer certo. Ali planejamento Nota de compras, fiscal. Planejamento de vendas. E é uma coisa, e como eu falei, isso aí era uma coisa que a gente não tem ideia, né? Nós, como muitas vezes CLT, nós não temos ideia dos impostos, Perfeito. das burocracias, né, que são impostas para que nós venhamos ter um negócio certinho. É muito legal você falar isso, porque muitas vezes a pessoa que está do outro lado da mesa, que é o colaborador, que é o funcionário, ele não tem essa percepção. Ele acha que, e muitas vezes é até um equívoco, ele acha que tudo que se ganha na empresa é tudo lucro. Não. Mas ele não vê os impostos que você tem que pagar, ele não vê o aluguel que você tem que pagar, ele não vê a internet, ele não vê contador, né? Uma série de coisas que compõem o negócio. Exatamente. Em si. Então não é tão simples como a gente imagina. Estou faturando 30 mil, uma hipótese, estou faturando 30 mil, é 30 mil de lucro. Não existe isso. Né? É bacana isso e é importante a gente dizer o seguinte, que embora hajam esses desafios, o Brasil é o segundo maior país em empreendedores no mundo. A gente só perde proporcionalmente para a Índia. Exatamente. Então você imagina que sim, quantas oportunidades tem. E falando de oportunidades, eu quero te perguntar o seguinte, quais as inovações você pode mencionar que ocorreram ou estão acontecendo nesse mercado de suplementação alimentar? Como eu falei, a inovação que está acontecendo é a população cada vez mais se conscientizar sobre o que é ter uma vida saudável. Né? Como eu falei, o Covid foi um divisor de águas, infelizmente, foi um divisor de águas até hoje, que tem despertado muito interesse nas pessoas em querer ter uma vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, saber como usar a suplementação e automaticamente, cada vez mais que as pessoas, o nosso público cresce, vai se interessando, isso é muito benéfico para a gente, vai crescendo o mercado, né, da suplementação. E deixa eu te perguntar mais uma outra questão aqui importante, Matheus. Quais são os maiores mitos ou equívocos que você encontra, que a pessoa encontra, que você ouve falar sobre a suplementação? A pessoa chega cheia de dúvida, pergunta, mas isso vai acontecer, se você tomar... Quais são os principais mitos assim? Vamos lá, os principais que são as suplementações atualmente mais conhecidas, mais badaladas que a gente fala, por exemplo, como a creatina, né, que a creatina, para quem não sabe, é um conjunto de aminoácidos composto por arginina, glicina e metionina. São 3 aminoácidos, que esses aminoácidos, a partir do momento que você faz a ingestão dele, você tem que continuar fazendo até o resto da sua vida, porque o uso dele é crônico. Você usa agora e você vai usando, ele vai estocando nas suas células musculares e vai te fornecendo mais força, resistência, energia. Então o benefício é força, resistência. Durante o treino. Mais energia. E se o sujeito não treinar? Exatamente, não tem problema também. Alguns estudos comprovam cientificamente, tá? Saiu alguns estudos que comprovam que no tratamento de idosos, da perca de massa muscular, porque a partir de uma certa idade, 60 anos em diante, você começa a perder muita massa muscular. E a partir do momento que você começa a perder massa muscular, você perde qualidade de vida. E a creatina, fizeram estudos com idosos que usavam creatina e idosos que não usavam creatina. Uhum. Os que usavam creatina começaram a preservar 30% a 40% a mais de massa muscular sem fazer atividade física, tá? 30% a 40% de massa muscular do que aqueles que não utilizavam. Então, a gente vê o benefício da creatina que não é só para pessoas que praticam atividade física. Se você pratica atividade física, show de bola, vai te dar um desempenho muito bom. Você que não pratica atividade física vai continuar te dando um desempenho muito bom. Por quê? Porque isso depende muito da sua rotina de trabalho. Se você tem uma rotina de trabalho pegada, que a gente fala, muito árdua, você anda muito, dirige, tudo isso acaba trazendo um cansaço, né, para a sua saúde, e a creatina ela evita esse cansaço, te dando mais energia. Então, por exemplo, só para o nosso telespectador, para o nosso internauta saber, se o sujeito pratica esporte como a Ana Cristina, que ela pratica todos os dias, ela infalivelmente ela não deixa de ir ao treino. Excelente. Então, todo dia ela treina. Tu toma esse negócio, Ana? Creatina? Não toma ainda? Tem que tomar.
Tem que tomar. Você viu que tem que tomar? Eu já vou começar a tomar esse negócio, que ele já me deu aqui uma luz. Para quem corre daqui para lá, para não sei o que, eu já quero saber onde que é, já vou comprar esse negócio. Né, que eu acho, pode comprar com a gente. Já achei interessante. Mas, Matheus, é lógico, isso aqui é para a gente descontrair um pouquinho, mas voltando assim para o centro do negócio, você está dando assim, informações super legais para o nosso telespectador, para o nosso internauta, que muitas vezes ele tem os equívocos. Acho que a gente... Por exemplo, as pessoas acham que só quem efetivamente vai lá, malha, vai para academia, né, puxa ferro, não sei, né, todo esse negócio, que efetivamente ele tem que tomar a suplementação. E você está desmistificando isso, que exatamente, é super importante. Outros mitos sobre a creatina, que a creatina engorda. Não sei se você já ouviu falar, né? A creatina engorda, ela causa retenção hídrica, retenção de líquido. Isso é um mito muito grande, porque ela não causa retenção intramuscular. Ela causa uma retenção intracelular. Ela age diretamente nas células, hidratando as células, te fornecendo energia. Então, isso é um mito, tá? A creatina não engorda. Pelo contrário, se ela te dá mais energia e mais força para você fazer atividade física, se você treina com mais força, você queima mais calorias. Queimando mais calorias vai te proporcionar emagrecimento. Perfeito. Gente, eu estou conversando aqui, esse papo super interessante e legal com o Matheus Corrêa. Ele é proprietário de 2 franquias da Maromba Suplementos e você daqui a pouco vai saber onde tem o endereço para você ser atendido por ele. Ele também é nutricionista, é atleta. Vai falar daqui a pouco sobre uma competição que ele vai fazer em outubro, se não me engano. É outubro mesmo? Outubro. Que ele vai participar de uma competição. É federado, então ele pode participar. E a gente está tirando aqui algumas dúvidas sobre esse segmento super interessante, crescente, né, faturando aí centenas de milhares de reais, sim, ao longo dos anos. É um segmento que prevê um crescimento muito grande, que nós, inclusive, falamos aqui no início do nosso programa, que ele prevê um crescimento em torno de 27% até 2025. Então é isso que a gente está começando. Eu vou convidar o Matheus agora para ele tomar a melhor água do Amazonas, que é a água Toia. E enquanto isso, eu quero falar com você sobre o nosso sorteio do Dia dos Namorados, que aconteceu a semana passada, aproveitando aqui para mandar um super abraço para o meu amigo o Gabriel Geraldo e dizer que eu estive lá na feijoada no último sábado, degustando uma feijoada maravilhosa lá no restaurante Ancho Stick Burger, e realmente, Geraldo, olha, super boa a feijoada, recomendo para você, ficaria no Parque 10, então vale a pena, e o atendimento muito legal, a gente foi super bem atendido, um chopp super gelado, uma boa música e a qualidade da feijoada. E eu vou falar para você que nós tivemos o sorteio semana passada e temos aqui 2 contemplados. Um vai ganhar um voucher, né, para que ele possa ir degustar lá um prato super gostoso, vai escolher lá no cardápio, se quiser pode ir na feijoada também, que é no restaurante Stick Burger. Então a pessoa ganha um voucher. E aí eu vou falar aqui agora, a Ana vai me passar daqui a pouquinho o nome dos 2 ganhadores, que ela me passou, mas eu não coloquei aqui. Você acredita que eu coloquei, mas não coloquei não? E depois a gente vai também falar aqui do ganhador do voucher para o motel Afrodite. Então você que participou a semana passada do nosso sorteio, hoje nós vamos divulgar para você os ganhadores. Quero também chamar a tua atenção para uma coisa super legal que nós temos aqui nesse momento, que é um momento de utilidade pública, onde nós vamos divulgar aqui as vagas de emprego. Então você que está buscando uma recolocação de emprego, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai aparecer na sua tela, ou você pode enviar o seu currículo para o 98590-4300 e aí você vai participar do processo seletivo. Então a primeira vaga que nós temos é a vaga de advogado. Então você que é formado, você que já tem a carteira da OAB, você que tem experiência comprovada na área de advocacia, você pode participar do processo seletivo. É importante que você seja formado, é importante que você tenha a carteira da OAB, é importante que você tenha uma boa comunicação, uma comunicação assertiva, que você saiba trabalhar em equipe e, mais importante, que você queira crescer profissionalmente. Esse escritório é um escritório renomado aqui no Amazonas, que quer dar a oportunidade de estar trazendo um talento, seja advogado ou advogada, para compor o seu time de colaboradores. Temos a vaga também de auxiliar de logística. Então você que é auxiliar de logística, tem experiência comprovada em logística, experiência na carteira, é importante que você tenha vivência na área de logística, que você tenha conhecimento de roteirização, estocagem, para que você possa saber como controlar a frota de veículos. Então tudo isso para você que vai ser auxiliar de logística. Temos ainda a vaga de coordenador ou coordenadora de RH, e aí é importante que você tenha experiência na área de recursos humanos, sobretudo na gestão de pessoas, no desenvolvimento de colaboradores, programas de treinamento. É importante que você
tem a capacidade de colocar a mão na massa, ajudar a construir procedimentos e processos, todos voltados para a área de recursos humanos e desenvolver o endomarketing junto aos colaboradores dessa empresa. E temos ainda a vaga de gestor de restaurante. Você que é gestor ou gestora de restaurante, é importante que você tenha experiência na área gastronômica, tenha vivência na área gastronômica, tenha capacidade de comandar equipes, saiba desenvolver cardápios, tenha experiência em precificação de cardápio e desenvolvimento de novas receitas. Então, você que é advogado, auxiliar de logística, coordenador de RH ou gestor de restaurante, pode participar enviando seu currículo para 98590-4300. A Ana Cristina já mandou aqui para mim o nome dos 2 ganhadores do nosso sorteio. Daqui a pouco eu volto aqui para falar com você. Quero aproveitar, antes de voltar a conversar com o Matheus, para te dizer, para lembrar você novamente, que a partir de agora, o IBVV, Instituto Brasileiro de Vendas e Varejo, ele é um hub para a NRF 2025, que é uma feira de varejo que acontece em Nova York todos os anos em janeiro. Então, a partir deste ano, você pode fazer parte da delegação da FGV, falando conosco no IBVV para que você possa participar dessa caravana. Então, você vai ter acesso a 3 dias de feira que acontece em Nova York, na primeira quinzena de janeiro de 2025. Então, essa feira é a NRF, National Retail Federation, que acontece em Nova York. Então, nós temos lá algumas palestras, alguns encontros com grandes CEOs de grandes empresas. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um encontro com o CEO da Walmart, da Target, dentre outras empresas. Tivemos lá também a presença do Magic Johnson, que participou conosco lá no encontro super legal, super interessante, trazendo a experiência. Ele que é um gestor e sempre tem uma celebridade e outros CEOs que participam nesse momento. Então, nós temos palestras, temos encontros, temos workshops que acontecem e temos a feira, que são os lançamentos das maiores tendências em varejo. Então, você que é varejista, você que é empreendedor, você que é empresário, não pode ficar fora dessa. E depois temos 2 dias de visitas técnicas, onde a gente conhece o varejo global e também temos visitas ao varejo alimentar. Então, você pode entrar em contato através do telefone 999-662674. Você vai conversar diretamente comigo, que a gente vai estar junto com você em Nova York, participando da delegação da FGV EASP São Paulo, tá bom? Vou voltar aqui para bater um papo com o Matheus. Agora sim eu vou acessar aqui os nomes que a Ana Cristina me mandou, dos 2 ganhadores do nosso sorteio do Dia dos Namorados, que foi um sorteio super concorrido, muita gente participando. Cadê a Ana Cristina? Está na equipe ou está no seu, Ana? Preciso dos nomes. Agora veio. Aqui. Então vamos lá. Quem que ganhou aqui o sorteio são 2 pessoas que participaram do sorteio. Então nós temos aqui quem vai para o motel e quem vai para o restaurante. Então vamos lá, a gente vai decidir isso aqui agora. Quem vai para o motel vai ser o Fred Gomes, que vai para um motel super agradável, super legal, que é o Afrodite. E quem vai para o restaurante, vai lá tomar um chopp, degustar uma boa comida, uma boa carne, um bom prato, vai ser o Will Zacarias, que vai ganhar um voucher aí do Rancho Stick Burger, para que possa participar de um almoço ou de um jantar, num voucher super especial. Participou do sorteio semana passada e quero aproveitar novamente para agradecer ao Gabriel Geraldo, que é o gestor dessas casas. Aliás, na área de motel, eles têm o Chateau, eles têm o Eros Motel e o Afrodite Motel. E também tem lá o restaurante Rancho Stick Burger, que é super legal e tem uma feijoada muito boa aos sábados. Voltando aqui com o Matheus que ele é empreendedor, tornou-se empresário, ele que é dono de 2 franquias da empresa Maroma Suprimentos. A gente está conversando sobre esse segmento super interessante, em crescente desenvolvimento no Brasil, que vai crescer 27% neste ano. Matheus, como e quando deve acontecer a suplementação para os praticantes de esporte? Em que momento que ele deve começar essa suplementação? Isso aí é uma pergunta que é muito particular. Vai de pessoa para pessoa, vai de biotipo para biotipo de pessoa. Eu, particularmente,
eu costumo passar a suplementação a partir do momento que a pessoa começa a fazer atividade física, ela já pode fazer o uso de alguns tipos de suplementações. Obviamente, sempre existem algumas suplementações, por exemplo, como pré-treino, que é a base de estimulantes como cafeína, arginina, glicina, metionina, etc., que elas realmente vão te dar energia. Então, cafeína, se a pessoa tiver algum tipo de problema cardiovascular, algum tipo de arritmia cardíaca, realmente ela pode implicar negativamente para que dê alguma coisa de ruim, né? Então, por isso que sempre na abordagem dos nossos clientes, quando vão lá na loja, nós sempre perguntamos se eles têm algum tipo de patologia, por exemplo, como diabetes, né? Tem whey protein, que é a proteína do soro do leite, específico para pessoas que têm diabetes, né? Então, cada cliente é muito individual. Tem um suplemento específico para ele. Exatamente. Não dá para a gente ir pela régua assim, eu quero esse, quero aquilo. Não dá. A gente sempre tem que ter um conhecimento aprofundado do cliente que nós estamos atendendo. E quando o paciente / cliente vai no seu consultório, ele faz toda essa triagem, ele faz lá toda a anamnese para que você possa indicar qual o suplemento ideal, é isso? Exatamente, né? Então, nossos colaboradores são treinados para isso também, né? Na loja do Parque 10, como eu fico lá, né? Então isso já é automático, né? O cliente chegou na loja, a gente sempre pergunta qual é a necessidade dele e se ele tem algum tipo de patologia, né? E a gente vai indicar sempre o melhor, que vai agregar mais benefícios e uma melhor velocidade para o resultado que ele quer. Legal. Matheus, eu estou aqui no celular e eu acabei de receber aqui uma mensagem da Jaqueline, da Amazon Pré-Fabricados, e ela fala que congrega na mesma igreja que vocês. Olha que legal, está assistindo o programa aqui com a gente, está aqui no Virando o Jogo. E eu estou aqui também com a Alcione, da Mega Mix, que também assiste o programa, disse que conhece, já comprou suplementos da Maromba na sua loja. Disse que foi muito bem atendida. Olha que legal. Muito obrigado. Bacana. Então, assim, muita gente assistindo aí o nosso Virando o Jogo, que toda terça-feira está aqui um empreendedor, um empresário, e hoje a gente trouxe o Matheus aqui, que a partir da sua performance em vendas se tornou empresário e com o auxílio, com a ajuda e com a participação da esposa. Aliás, qual o nome da esposa? Tainá dos Santos Mouzinho. A Tainá também está aqui com a gente, exatamente. Participou dessa decisão e faz parte do empreendimento. Legal. A Tainá, desculpa só abrir um parênteses, ela tem 100% de participação nesse encorajamento aí. Legal, bacana. Matheus, me fala uma coisa aqui. Quais são os principais critérios que você considera ao avaliar a qualidade de um suplemento? A gente tem uma variedade enorme, né? Exatamente. A gente passa nessas lojas, aliás, explodiu esse mercado, né? Tem muitos locais que tem, seja a loja de rua ali no Veralvo, está cheio de loja de suplementação. No Parque 10 também a gente tem assim uma infinidade. No Shopping Center você está esbarrando. Como que a gente deve avaliar a qualidade do suplemento? Olha, nem sempre a qualidade do suplemento está relacionado à marca de suplementação que está mais badalada. Certo? Isso é bem importante a gente entender. Bacana. Tem marcas de suplementação que não são badaladas, que são muito melhores ou iguais às que estão badaladas, com um preço mais acessível. Bacana. Entende? Então, assim, primeiro parâmetro que nós devemos observar, mais uma vez, por exemplo, vamos pegar o exemplo da creatina, que é a mais conhecida. Por exemplo, uma creatina. Qual é a melhor creatina que você deve tomar? A melhor creatina são as monohidratadas. O que significa monohidratado? Significa que a creatina passou um processo de filtragem mais rigoroso, porque existem creatinas que ela já vem com alguns compostos agregados nelas, como o quê? Como carboidrato, como, vamos lá, qual é o nome daquele, como, meu pai, é um açúcar que coloca na creatina, me fugiu o nome agora, mas um açúcar que coloca nessa creatina, que ela começa a perder a eficácia dela, etc. Então, as melhores creatinas são as monohidratadas. Como é que você sabe que ela é uma creatina monohidratada? Ela vem escrito na sua composição creatina monohidratada. Quando você olha para a tabela nutricional dela, ela vai estar lá escrito creatina 3.000 miligramas, que é só a creatina, não tem nenhum outro composto. Ok. Então essa creatina é muito boa. E tem um outro tipo de creatina, que é uma creatina que tem um selo, chamado selo Creapure, que é um selo alemão, que
atesta que aquela creatina passou por todos os processos de verificação, de autenticidade. Ambas são de qualidade. Ambas são de qualidade. Então, essas são as melhores creatinas. Quando você vê uma creatina e olha para a tabela nutricional dela e tem carboidrato, entre outros compostos, ela não é uma creatina tão recomendada. Ela não é... A gente pode dizer que não é pura, alguma coisa assim nesse sentido? Não é uma creatina pura. Perfeito. E tem alguma contraindicação para tomar creatina? Creatina não. Nenhuma. Creatina, nenhuma contraindicação. Tem pessoas que falam que creatina dá pedras nos rins e tudo mais. De creatina não dá pedra nos rins. Você, quando está com esse problema renal, é porque você deixou de tomar água na quantidade correta. Perfeito. Obviamente. Então, se você deixou de tomar água na quantidade correta, quando você ingere a creatina, realmente ela requer uma ingestão hídrica muito maior, porque se ela vai hidratar suas células musculares, nosso corpo é composto de células, então ela vai exigir mais do teu corpo. E se você tem esse problema, realmente não é indicado. Matheus, eu quero aproveitar aqui esse bate-papo, porque a gente está passando assim por alguns mitos, né, sobre essa questão de suplementação, e a gente acabou de ter um episódio muito triste na cidade, sobre o papel do coach, né, daquele que está à frente ali, aquele que comanda, né, do treinador, aquele que nós chamamos de, de personal. Como que a gente deve escolher um bom personal, aquele que efetivamente tem a responsabilidade, aquele que tenha uma formação, aquele que vá te levar, conduzir para um caminho correto, sem lhe propor ou oferecer nenhum tipo de anabolizante ou coisa parecida. Como que a gente deve ser esse momento da escolha? Dá essa dica para a gente, que eu acho que é super importante. Excelente. Esse caso que aconteceu, né, eu tenho um grupo de nutricionistas, de atletas de educação física e etc., que nós até comentamos. E o que aconteceu com esse rapaz aí não é de agora. Tá? É importante a gente entender que ele não é formado em educação física, ele não tem o que a gente chama que é o CREF. Ele se intitulava educador físico, ele se intitulava nutricionista. E também não era? Ele se intitulava farmacêutico e coach atleta. Não era nenhuma das 4 coisas. Então, certo? A primeira coisa que a gente tem que ver é a formação, se efetivamente profissional. Exatamente. No seu caso, você é um nutricionista formado. Exatamente, né? Que tenho o meu CRN. Perfeito. Né? Junto com o Conselho Regional, ok, Conselho Estadual também. Tenho o meu CRN, tenho minha numeração. Se a pessoa quiser ir lá, verificar se eu tenho realmente registro, ela vai lá, coloca Bacana. No site e vai aparecer. Entendi. Certo? A mesma coisa do profissional de educação física. Ele tem a carteirinha dele, que se a pessoa quiser jogar no site lá, vai aparecer a foto dele, todo o registro e tudo mais. Agora, o cara se intitula, todo mundo se intitula de muita coisa hoje em dia, né? Sim, a internet dá esse poder. Hoje eu sou coach, hoje eu sou isso aqui, aquilo ali, então ele se intitulava. Tem um vídeo que ele fala que ele era nutricionista, farmacêutico, educador físico. Eu falei, rapaz, esse cara aí... não dá nem pra gente perder muito tempo com isso. A minha preocupação é que a gente levar para o nosso internauta, para o telespectador, o que é importante? Então, você falou que a primeira coisa, que a pessoa tenha o credenciamento, tenha a formação técnica. O que mais que é importante? Segunda coisa, a hora que a pessoa oferece alguma coisa assim, fora do normal para você. Segunda coisa, não acreditar em tudo que as pessoas estão falando. O cara que promete que vai te emagrecer, que vai te dar um resultado em 10 dias, e isso não existe. Tá? É muito... Isso aí é mito. E deixa eu aproveitar também o seu conhecimento, que é bem legal. Esse Ozempic, né, que as pessoas estão tomando. Ozempic. Isso daí virou uma febre. O Ozempic, ele é um medicamento... Qual que é a sua percepção sobre isso? O Ozempic ele é utilizado no tratamento de obesidade. Obesidade mórbida mesmo. Pessoas que, cara, tem muita... Já passaram de um nível que talvez só com o exercício e a dieta não tenha jeito. Até porque quando a pessoa entra em obesidade mórbida, já não é tão problema físico, é problema mais mental. Okay. Né? Então, assim, o Ozempic ele é um medicamento que ele vem para ajudar nessa questão de você ter uma melhor perca de peso, melhor desenvolvimento, mas inibe fome, inibe muitas coisas. Mas precisa que haja também acompanhamento. Mas precisa que haja acompanhamento de um endocrinologista Perfeito. Da área, porque só o endocrinologista que ele pode passar o Ozempic, tá? Legal. Então o médico mesmo registrado, ele vai passar o Ozempic e tal, mas juntamente com o Ozempic ele vai falar, você precisa fazer dieta, você precisa fazer atividade física, Entendi. você precisa fazer pelo menos uma caminhada, porque Bacana. senão não vai adiantar.
Porque geralmente as pessoas que têm obesidade mórbida conduzem esse medicamento é porque eles querem fazer a bariátrica. Então, para você fazer bariátrica, existe um peso determinado para você poder fazer a cirurgia. Porque o risco de você falecer numa cirurgia dessa é muito grande, porque ela é muito agressiva, né? Então, o Ozempic vem para otimizar essa perca de peso. Então, mesmo voltando ao assunto, então necessariamente precisa ter um acompanhamento de um profissional da área, certeza. que seja credenciado, formado e que tenha conhecimento. Com certeza. Muito bacana. Matheus, eu vou aproveitar para que a gente tome mais uma aguinha Perfeito. da nossa Água-Toia e vou falar com você que está do outro lado sobre a nossa Academia de Líderes, que é o maior treinamento de liderança que existe no mercado na região norte, onde você tem acesso a 5 módulos de treinamento através do www.ibvv.com.br e você pode acessar nossa plataforma, acessar o nosso site ou 985904300 e nós podemos levar esse treinamento até a sua empresa, que nós chamamos de treinamento in company. Além de outros treinamentos que o IBVV tem, a Academia de Líderes já treinou mais de 5.000 pessoas, ele é voltado para empreendedores, para líderes, futuros líderes e aquelas pessoas que querem liderar e ter resultados. São 5 módulos. Primeiro módulo, liderança, pensamentos e mudanças. No segundo módulo, nós temos ferramentas de gestão. No terceiro módulo, marketing pessoal e postura ética. No quarto módulo, nós falamos sobre modelos de negócio. E no quinto módulo, nós falamos sobre plano de negócio e planejamento estratégico. Então, você que quer se tornar um líder de resultado, acesse agora o www.ibvv.com.br. Eu estou aqui conversando com o Matheus, que é empreendedor, é empresário e também atleta. Matheus, vamos falar um pouquinho dessa sua área de atuação, que é a área de atleta. Você é um fisiculturista e vai ter uma competição agora em outubro. Que competição é essa e como que você entrou nesse métier, nessa área de competição? Vamos lá. Quando eu escolhi fazer a faculdade de nutrição, é a mesma coisa. O nicho que você quer alcançar, existem várias áreas da nutrição. Nutrição clínica, tem a nutrição hospitalar, tem a nutrição esportiva, fitoterápica, entre outros. Alimentar, né, que são dentro das indústrias hoje, né, que é o one que a gente fala. Existem vários ramos, mas o ramo que eu escolhi foi o quê? Foi o ramo do esporte, né? Nutricionista esportivo. Então, assim, para eu estar inserido dentro desse meio, eu tenho que ser um exemplo. Eu tenho que participar desse meio, né? Porque não adianta nada eu falar alguma coisa para você que você tem que fazer se eu nunca vivi isso, né? Então, isso é algo que eu carrego em mim, dentro de mim, que eu gosto disso. Eu ser exemplo do exemplo. Se eu falo que eu sou nutricionista e sigo uma dieta, eu sou nutricionista e sigo uma dieta e falo para o meu paciente que é aquilo que vai dar certo. Certo? Então, a partir do momento que eu decidi fazer a pós-graduação em nutrição esportiva, foi o momento que eu também decidi fazer a questão da competição, que é uma competição de fisiculturismo, que é uma área que muito me interessa, eu acho muito fascinante o processo, né? Então, foi algo que eu quis experimentar na pele, como que acontecia isso. Né? E isso me trouxe muita visibilidade, me trouxe uma experiência muito, muito poderosa, assim, de aprendizado mesmo, de dieta, de tudo, né? Gestão de água e tudo mais. Então, isso me interessou bastante, foi por isso que eu quis decidir competir em abril de 2022. Então, já tem um tempinho que eu só foco na minha carreira mesmo, né? Mas esse ano, né, desde o início do ano eu já estava pensando em retomar os palcos e tudo mais. E quando virou esse mês agora de junho, aí a gente meio que tomou uma decisão, cara, vamos voltar para o cenário, vamos voltar, né, para essa área que é uma área muito legal também. E é mais isso, né? O que envolve essa competição? O que envolve? Atletas, né, de alta performance. A gente fala que atleta de fisiculturismo, né, amador, obviamente, porque tem atletas amadores, tem atletas profissionais e tem atletas, né, que vão para nível Olímpia, né, que a gente fala, que são atletas... E essa competição vai ser em Manaus mesmo? Não, em Manaus. Sempre da FBB, ela acontece aqui em Manaus, sempre no Teatro Manauara, né? Teve agora o estreantes agora, que foi, se eu não me engano, mês passado. Não, desculpa, o Amazonense foi mês passado. O estreante foi, se eu não me engano, em abril, foi maio. E tem o Copa Manaus agora, que vai ser em outubro, e vai ter outras competições. E é esse que você vai participar, que é o Copa Manaus. Exatamente. Atletas de fisiculturismo que passam
por alguns tipos de dietas, né? Porque para você chegar no condicionamento de um atleta, você precisa passar por fazer algumas dietas, né, bem mais restritivas, que realmente é algo relacionado a essa área do fisiculturismo. Bacana. Tá? Não significa que a pessoa que quer fazer uma dieta, ela precisa se restringir de muitas coisas. Eu sempre costumo falar para meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, que dieta não está relacionado à restrição alimentar, e sim a uma reeducação alimentar. Perfeito. Você pode comer de tudo, mas numa quantidade adequada, que você não vai prejudicar no seu Mas você processo sabe que eu objetivo. sofro com isso? Por causa que eu comecei esse negócio, e aí eu cortei algumas coisas, né? Uhum. E aí, quando a gente corta, a gente tem medo de voltar. Exatamente. Né? Então, por exemplo, assim, pão. Eu sou fascinado por pão. Não como mais pão. Faz mais de meses. Faz mais de 6 meses, 8 meses. Perdi peso. Certo. Aí, doce. Apaixonado por doce. Nesses 8 meses eu comi doce 2 vezes. Né? Porque tem aquele medo de voltar pro negócio. Né? Sim, Porque sim. doce é um negócio que vicia. Sim. Sorvete. Eu tomava sorvete todo dia. Deixei de tomar sorvete. Perfeito. Então, assim, quando você começa essa reeducação, com isso vem aquele medo também. Será que eu vou voltar? Né? Será que eu vou cair nessa... Exatamente. Então, assim, por exemplo, vamos voltar. O carboidrato. É um grande mito da galera. O carboidrato me faz engordar. O carboidrato é o pão, é o arroz, é o feijão. Olha, o carboidrato não é o vilão. Né? Você pode comer carboidrato e emagrecer. A questão toda é a quantidade que você está comendo. Você tem que saber exatamente. Esse que é o nosso trabalho. Esse que é o nosso trabalho. O nutricionista calcular uma dieta exclusivamente para o teu metabolismo, para o teu biotipo, calculada. Cada refeição você pode comer o seu pão de manhã. Você não precisa deixar de comer o seu pãozinho de manhã com ovo e etc. Você vai continuar comendo seu pão e você pode ter o resultado de emagrecimento. Legal. Matheus, vamos aproveitar. Acho que já está aparecendo ali na tela as suas redes sociais, seu endereço, para que as pessoas possam acessar, né, e possam marcar, inclusive, uma consulta com o Matheus. Sim. Tem aí o Instagram, tem aí o telefone. Esse primeiro é o do meu Instagram, Matheus BC Nutri, né? Lá tem várias dicas, várias fotos. Esse outro, Maromba Suplementos do Parque 10, que é a Maromba Suplementos, né, tanto o Parque 10 quanto da New Fit. E esse outro arroba é da Boali Manaus, que é um novo empreendimento agora que nós adquirimos dentro desse mês também, que é de comidas saudáveis. Legal. Né? Que tem uma unidade dentro do Amazonas Shop e tem uma unidade que é um quiosque dentro do Shopping Ponta Vamos lá Negra. conhecer, vamos passar lá para conhecer. Vamos lá sim. Matheus, vamos aproveitar. Eu vou pedir para você 2 minutos para que eu possa dar uma dica de um livro aqui. Perfeito. E depois a gente já volta aqui, logo em seguida, para o que nós chamamos de vai e vem, que o nosso tempo já esgotou. Perfeito. A nossa ampulheta já terminou o tempo. E eu quero aproveitar para falar com você sobre um livro super interessante que é Gestão e Empreendedorismo para o Mercado Fitness. Os autores são Beto Gonçalves, Vinícius Ribeiro e Robson Kennedy. Essa é uma edição especial que foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Gestão e Empreendedorismo para o Mercado Fitness aborda conhecimentos e ferramentas de gestão para profissionais que atuam ou desejam atuar na administração e demais setores de uma empresa fitness. Esse livro trata ainda da importância do planejamento estratégico, da realização de eventos e no desenvolvimento da parte financeira. O objetivo é promover o encorajamento e fortalecimento do trabalho do investidor no mercado fitness. Então você que está pensando em investir, quer conhecer melhor esse mercado, você pode agora degustar um livro super legal, ler um livro super bacana, que é Gestão e Empreendedorismo para o Mercado Fitness, cujos autores são Beto Gonçalves, Vinícius Ribeiro e Robson Kennedy. Uma dica bacana e interessante. E eu vou voltar aqui para conversar com o Matheus, no que nós chamamos aqui do vai e vem. O Matheus Corrêa, que ele é atleta, ele é empreendedor, é empresário e se tornou empresário e empreendedor depois de uma decisão por uma boa performance na sua área de atuação, que anteriormente era vendas, sempre atuando nesse segmento de suplementação. E a gente vai agora para o vai e vem, que são perguntas e respostas únicas, tá, Matheus? Perfeito. O que é mais importante, cérebro ou apresentação? Cérebro ou apresentação? Isso. Para mim, conhecimento do cérebro. Empreender é? Todos os dias confiar que vai dar certo. Qual a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Acreditar e confiar acima de todas as coisas em Deus. Sua maior alegria? Minha família. Seu diferencial? Dedicação. Quem é Matheus Corrêa?
Matheus Correia é um jovem de 32 anos, não tão jovem para muitos, né? Um jovem de 32 anos que... Para nós que temos a mesma idade... tá tudo certo, tá então. Tudo certo. Um jovem de 32 anos que sempre se dedica a dar o seu melhor naquilo que é proposto a fazer, né? Sem desculpas, sem... como a gente fala no nosso popular linguajar, miguelagem, né? Mas sim com muita dedicação, com muito comprometimento e muita seriedade. Bacana. Matheus, quero agradecer muito a sua presença, dizer que foi um bate-papo super interessante. Tivemos aqui várias participações, a Ana deve estar lá com o celular também cheio de gente perguntando, falando, elogiando. E um bate-papo saudável, falando desse ambiente saudável, né, desse ambiente de suplementação, falando da importância da qualidade de vida, da saúde e, sobretudo, uma coisa muito legal que você falou, que é o acompanhamento de um profissional que seja capacitado, um profissional que tenha formação, registrado, que tenha todos os registros aí, em cada qual, no seu órgão competente, no seu conselho competente, para que ele possa dar boas orientações. Quero agradecer muito a sua presença, gostaria que você... se despedisse dos nossos internautas, do nosso público em geral. Beleza. Obrigado pela oportunidade. Novamente, primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar nesse programa maravilhoso, né? Muito bom de conhecer também. Muito obrigado pela sua receptividade, todos aqui, da Ana também. Queria mandar um abraço para o meu irmão Joaci, né? Que ele foi... Isso, aproveita o Joaci, tem que falar, é verdade. O cara que foi a ponte... Né, Joaci, que é lá do Palácio da Segurança, está toda semana com a gente, um profissional que está lá na área de RH, Departamento Pessoal, que nos auxilia lá num projeto super bacana que a gente tem com o Palácio da Segurança. Então, muito bem lembrado, um abração para o Joaci, muito importante. Então, um abraço para o Joaci, um beijo para ele, né? Gostaria também de mandar um abraço para o Hugo, para a Patrícia também, que são os donos da Maromba Suplementos, que me deram essa oportunidade. Um grande abraço para vocês também, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de mandar um beijo para meu pai, para minha mãe, né, para toda a nossa família, para você, telespectador que está aí desde o início até agora. Muito obrigado pela sua audiência. Espero ter agregado bastante conhecimento e se você estiver precisando de suplementação, de atendimento nutricional, comer uma comida de mais qualidade, nós podemos te atender da melhor forma possível também. Muito legal, Matheus. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua participação aqui. Foi um papo super legal aqui com o Matheus Correia. A gente falou sobre esse mundo da suplementação, tiramos aí quais os segredos de uma suplementação saudável. Quero agradecer a você que está do outro lado, dizer que toda semana nós estamos aqui no programa Virando Jogo, episódio 57, estamos finalizando agora com esse bate-papo interessante, levando para você conhecimento, dicas de empreendedorismo e, sobretudo, uma dica de uma atitude que fez uma pessoa que era um profissional da área de vendas se tornar um empreendedor e hoje já tem 2 franquias, está com mais 2 empreendimentos e com certeza aí com o seu trabalho, com a sua determinação vai continuar crescendo. Sempre deixou muito claro, né, com a presença de Deus fazendo parte do dia a dia, iluminando e dando para a gente o discernimento correto na hora certa. Agradecer mais uma vez ao Amazonas Atual, essa plataforma sensacional, ao meu amigo Valmir Lima, que tem aqui nos deixado fazer esse programa todas as semanas e levar para você conhecimento. Essa que é uma plataforma que tem mais de 1 milhão de views todos os meses. Agradecer a nossa produção e a Ana Cristina, que daqui a pouco vai entrar de férias. Eu já estava falando de férias, estou preocupadíssimo como é que vai ser. Mas a Ana Cristina, que ela sempre seleciona aqui os nossos convidados. E agradecer a todos que estão conosco, ao Will, que fica lá do outro lado, que faz lá essas imagens maravilhosas. E dizer que sempre é um prazer estar com você e te convidar para seguir nas nossas redes sociais, @marcelo.salum. Até a próxima terça-feira com mais um Virando Jogo comigo, Marcelo Salum. Forte abraço.